capítulo 10, amém? Hebreus capítulo 10. E, meus irmãos, muito me honra de saber que verdadeiramente Deus tem esta palavra para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, quando eu encerro a administração da palavra de Deus aqui na igreja, eu já peço nos próximos dias, nos dias seguintes, a Deus uma revelação, a outra palavra que eu irei ministrar. Então já tem um tempo que eu ministrei aqui na igreja, eu ministrei cerca de 2 meses. E 2 meses o Espírito Santo me trouxe esta palavra. E ontem para honra e glória do Senhor, esta palavra foi a palavra devocional. Hebreus capítulo 10. A vista que vocês estão ligando. Hebreus capítulo 10 foi a palavra devocional. Quando até eu estava lendo ontem, eu até disse: olha, glória a Deus. E o Espírito Santo, falou comigo: é você que vai pregar amanhã. E quando eu saí, ele estava saindo ali no carro, a bispa disse: é você que vai pregar amanhã. Então, muito me honra de saber que Deus, Ele tem sim uma palavra para minha e para a tua vida. Ouça o que Jesus, o que o Espírito Santo quer falar à igreja, amém? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim o Senhor: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, vai advertir a cada um de nós de quando aquele que conheceu a palavra da salvação, conheceu a palavra de Deus, ele continua ainda pecando voluntariamente. Então ele não abandonou, ele não deixou o pecado ainda escraviza ele. Mas antes de nós adentrarmos nesta passagem de pecar voluntariamente, conhecendo a palavra do Senhor, vale aqui a gente fazer uma reflexão acerca do sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que o tema dessa pregação é Jesus, o sacrifício perfeito. Advertência àquele que continua pecando deliberadamente. Então, pelo tema, já observa que essa ministração vai ter 2 eixos. O primeiro eixo, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. E o segundo eixo, a advertência àquele que continua pecando deliberadamente. Amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas alcancem a vida eterna. Então, o nosso Deus, Ele entregou o teu Filho por amor a nós, por amor para que assim alcançássemos a salvação. Porque, meus irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento a palavra de Deus, chegava sim para o povo de Deus, para o povo de Israel, mas muitos rejeitaram, muitos fizeram descaso, muitos preferiram o pecado do que viver a salvação que Deus tinha para a vida deles. Então, meus irmãos, Deus, Ele, em vez de condenar aquele povo, Ele deu amor. Ele deu amor. E amou o mundo de tal maneira que trouxe o teu Filho
para morrer por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados, para que pelo sangue de Jesus nós alcançássemos a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Então, meus irmãos, o primeiro passo é esse: foi sacrifício de amor. Foi sacrifício de amor. Ele nos amou de maneira tremenda. O maior amor do mundo, o maior sem igual, um amor maior, né, que não tem explicação, um valor incondicional. Aleluia. É o amor do nosso Pai, Verdade. que deu teu filho por amor a nós. Glória a Deus. Amém? Amém. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 9, versículo 22: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, meus irmãos, nós sabíamos que é um mistério de Deus. Para que os pecados sejam perdoados, tem que haver sangue. Tem que haver sangue. No Antigo Testamento, nós sabemos que para a remissão dos pecados se sacrificavam os animais, e através do sangue dos animais os pecados eram perdoados. Com a nova aliança, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E é através deste sangue de Jesus que nós somos purificados. Porque a palavra de Deus aqui fala que se purificam com sangue. Então é necessário sangue, porque nós fomos comprados por um preço de sangue. O sangue de Jesus, que foi um sacrifício vivo ali na cruz, para que alcançássemos o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. E aí, continuando em Hebreus 9, agora vá para o versículo 28, diz a palavra do Senhor: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, aqui em Hebreus 9, versículo 28, meus irmãos, nós vimos que Jesus, ele fez um único sacrifício. Foi uma única vez. Uma única vez. Uma única vez ele foi levado da cruz do Calvário. Uma única vez ele foi levado daquele madeiro para ser crucificado, para ser morto, e através do teu sangue alcançássemos a remissão dos nossos pecados, não só os nossos, mas de todo o mundo. Todo mundo teve o perdão dos seus pecados. E aqui, meus irmãos, veja que Jesus, quando ele veio, ele recebeu coroa de espinhos. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele virá uma segunda vez. Agora, diz aqui a palavra, sem pecado. E agora ele vai receber o quê? A coroa da glória. Porque agora ele virá como rei. Ele virá como rei. E como rei ele vai vir para nos julgar. E como rei ele vai julgar as obras de nossas mãos. E como rei ele vai julgar o que nós fizemos de bem ou de mal. Se fizemos o bem, seremos recompensados. Mas se nós fizemos o mal, nós seremos lançados no fogo. Seremos lançados no inferno pelas más obras. Porque no céu não entra pecado. Aleluia. No céu não entra pecado. Então, meus irmãos, Jesus ele vem. A volta do Senhor Jesus é certa. Pois se já foi profetizado a vinda de Jesus e se cumpriu, tão certo também vai ser a volta de Jesus, que logo em breve virá. Logo em breve virá. Amém? Amém. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é o seguinte: Jesus, ele foi oferecido como oferta. Na Bíblia você vai ver também a palavra oblação. Oblação. Oblação quer dizer oferta. Ele foi uma oferta. Ele foi uma oferta porque se antes era oferecido, cordeiros, se antes eram oferecidos, ovelhas, animais, bodes para serem sacrificados, e ali através do sangue fossem perdoados os pecados, ele se ofereceu. Ele ofereceu a
própria vida para seu próprio Aleluia. sacrifício. Porque Glória a Deus. lembra que Deus, Ele não queria o filho de Abraão. Lembra que Deus, Ele não quis o filho de Abraão, porque não era o propósito de Deus, não era a promessa de salvação do nosso Deus, porque Deus havia selado, havia prometido o Messias, Deus havia prometido a obra de salvação para se cumprir, e a obra de salvação se cumpriu através da vida de Jesus. Aliás, quem é o próprio Jesus, senão o próprio Deus? Aliás, quem é o nosso Senhor Jesus, senão a própria palavra do Senhor? Aliás, esta palavra que estava desde o princípio de tudo, pois tudo se fez pelo poder desta palavra, e é a palavra, é o verbo da vida, que limpa, que purifica, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós começamos a fé em Cristo, a partir do momento quando nós nos voltamos para Cristo, para fazer as obras que o nosso Senhor Jesus nos deixou, é Ele que nos santifica, é Ele que perdoa os nossos pecados, através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é profundo isso aí. Verdade. É profundo. Porque, meus irmãos, Deus, Ele poderia fazer com que Isaac fosse levado ali a ser sacrificado no altar, mas tinha que ser o justo, tinha que ser aquele que, sem pecado, sem mácula, tinha que ser o próprio Deus, por amor a nós, a nos salvar, para que ninguém se glorie diante do nosso Deus, para que ninguém venha empinar o narizinho e achar merecedor da graça, da misericórdia do nosso Deus, porque foi por amor a todos, foi por amor a todos que o nosso Deus, Ele entregou a Jesus para salvar a todos, pois a salvação, meus irmãos, está para todos. Glória a Porque Deus. os pensamentos de Deus a nosso respeito não é de condenação, mas sim de paz. O que Deus quer para mim e para vocês é a salvação da alma. A Aleluia. salvação da alma. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, também é necessário considerar que Jesus, Ele trouxe no seu ministério a obra de salvação. Ele trouxe no teu ministério o sacrifício perfeito, porque foi o único sacrifício que alcançou o perdão de muitos. Foi o único sacrifício que todos alcançaram a salvação pelo sangue de Jesus. Mas no Antigo Testamento nós vimos que tinha sacerdotes, e os sacerdotes em seu ministério, por mais que fizessem os sacrifícios ritualmente e continuamente, embora para cada um era o compromisso de uma vez no ano, e até o tabernáculo, e até o templo, para sacrificar para a remissão dos pecados, os sacerdotes estavam ali sempre oferecendo sacrifício. Ele estava ali sempre oferecendo sacrifício. Mas esses sacerdotes, meus irmãos, não tinham poder de perdoar os pecados. Os sacerdotes não tinham poder para limpar a consciência do pecado. Porque, meus irmãos, quem só age aqui, quem age do Espírito, é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus que nos purifica da má consciência. É Jesus que nos purifica de todo pecado. Isso não sei o que fala. Vamos para a palavra em Hebreus 10, versículos 11 ao 14. Hebreus 10, versículos 11 ao 14. Preste atenção. Olha o que diz o Senhor. Visto que sem o coração se crê para a justiça. Perdão, Hebreus 10. Louvado seja Deus. Isso aqui é outra palavra, depois eu vou ler. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, Hebreus 10. Nessa vontade fomos santificados
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então veja, foi uma única vez, um único sacrifício. E na verdade, todo sacerdote está dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então o sacrifício na antiga aliança estava ali sempre, continuamente fazendo o quê? Sacrifícios, para que o povo alcançasse o perdão dos nossos pecados. Mas o sacerdote tinha o poder de limpar, de perdoar os pecados? Não. A palavra de Deus vai dizer aqui que eles nunca poderiam tirar os pecados. Em outra versão que eu li, vai dizer que eles nunca poderiam limpar a consciência. Porque, meus irmãos, nós sabemos que quando nós fazíamos as obras da carne, o pecado, nós tínhamos aquela consciência, a má consciência. Mas quando nós encontramos a Jesus, quando nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, Jesus nos livrou dessa má consciência. Tanto é que nós não sentimos mais culpa. Nós não temos mais culpa. Nós ficamos leve, a alma leve, porque fomos alcançados pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Aí a palavra vai dizer também: mas, havendo Cristo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, esperando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, foi uma única oferta. Jesus se ofereceu uma única vez para que nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados. E aqui, meus irmãos, Deus está dizendo o seguinte: que quando nós nos arrependemos verdadeiramente e confessamos o nosso pecado ao Senhor Jesus, Ele nos purifica através do teu sangue, e o sangue de Jesus também nos perdoa dos nossos pecados. Como já trouxe aqui para os irmãos, tanto é assim, que nós não vamos mais ter aquela consciência do nosso pecado, porque Jesus, Ele já perdoou os nossos pecados através do teu sangue. Aí você me pergunta: irmão Joel, então quer dizer que já fomos alcançados pela graça do nosso Deus e o sangue de Jesus já perdoou todos os nossos pecados? Sim. Agora você pergunta: então assim, irmão Joel, eu vou poder pecar deliberadamente, eu vou poder pecar continuamente, porque a graça já me foi dada. Jesus, pelo teu sangue, já me perdoou todos os meus pecados. Mas nós vamos ver mais adiante, mais um pouquinho, que não é bem assim. Mas nós temos que entender a partir daqui que o sacrifício foi por amor. Nós temos que entender até aqui que houve derramamento de sangue pela minha e pela tua vida. E o sangue que foi derramado foi do nosso Salvador, Senhor Jesus, para que nós alcançássemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. O primeiro ponto é esse. Continuando. Então, meus irmãos, nos versículos 15 ao 18, vamos aí para Hebreus 10, versículos 15 ao 18. Vai dizer o seguinte: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações, e as inscreverei em suas mentes. Acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades, pois onde há perdão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Amém? Então veja que o Espírito Santo está falando aqui comigo e com você. Quem faz a obra de santificação é quem? O Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui que o Espírito Santo, ele nos testifica, ou seja, ele nos toca, de tal modo que o Espírito Santo, ele começa a colocar em nossa mente a palavra de Deus, e a palavra de Deus alcança também os nossos corações, porque uma vez gravada a palavra de Deus em nossos corações, nós temos a conversão. Por que nós temos a conversão? Porque a palavra nos alcançou, a verdade nos alcançou. Então, pela palavra, nós confessamos que
que nós somos falhos. Pela palavra nós confessamos que nós somos pecadores. E pela palavra nós decidimos o quê? Mudar. Aleluia. Porque a partir do momento que você decide mudar, você está dizendo: Jesus, eu quero uma nova vida. Jesus, eu não quero mais a vida de antes de pecado. Jesus, eu quero novidade de vida com o Senhor Jesus. E nós sabemos que a obra do Espírito Santo é o quê? É convencer o homem do pecado e da justiça. Convence do pecado para que ele, através da palavra, veja o teu pecado. Porque a palavra vai revelar o seu pecado. A palavra vai revelar onde você está pecando, onde você está errando. Ela vai espelhar a tua fraqueza, o teu pecado. E o Espírito Santo vai lhe convencendo, vai lhe incomodando, vai fazendo você abandonar, vai fazer você distanciar daquele pecado. E ele convence você da justiça. Porque a justiça é o quê? A palavra de Deus, é a verdade. É ele que vai te ensinando, é ele que vai te mostrando o caminho, é ele que vai diretando os caminhos tortuosos, é ele que vai fazendo você viver a palavra do Senhor. Então, ele fala aqui no final que Jesus, ele não mais lembrará dos vossos pecados, das vossas iniquidades. Então, meus irmãos, não penses tu que Jesus vai estar sempre imputando a você aquele pecado de antes. Não. Se você foi alcançado pela misericórdia, se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, Jesus nem lembra mais. As coisas velhas já se passaram. O que Jesus tem para a tua vida é o novo. E o novo que ele tem é o caminho da salvação, é o caminho da santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui, é o mesmo que o pai faz com os filhos. Eu estou terminando. É o mesmo que o pai faz com os filhos. Porque o pai, meus irmãos, ele vai fazer o quê? Ele vai educar o filho. O pai vai fazer com que o filho ele receba a repreensão quando ele erra, para que ele seja obediente a quem? Ao pai. Então, mesmo que o nosso Deus faz conosco, porque a partir do momento que ele nos alcança, é porque ele não quer perder você. A partir do momento que ele te alcança, é porque ele não quer que você ver ele para os caminhos errados, para o caminho de pecado, para o caminho que leva à condenação. Porque a promessa de Deus para a tua vida é de salvação. O que Deus tem para a tua vida é paz. O que Deus tem para a tua vida é que você venha viver em santidade e obediência ao Senhor. Glória a Deus. Pois você como pai, você como mãe, você quer isso para o seu filho. É verdade. Você quer o melhor para o teu filho. Você não quer que seu filho se perca. E o mesmo é para o nosso Pai Celestial. O nosso Deus Todo-Poderoso tem comigo e com você. Amém? Amém? Lembrar, como já foi dito aqui, antes mesmo de nós viermos ao mundo, Ele nos amou. Antes mesmo de nós viermos ao mundo, Ele nos escolheu. Porque não fomos nós que quisemos ou fomos atrás de Jesus. Não. Pelo menos assim, louvo a Deus quem foi pelo caminho do amor. Mas muitos foram pelo caminho da dor. E no caminho da dor não fomos nós que fomos atrás de Jesus. Foi Jesus que nos alcançou. Foi Jesus que nos escolheu. Porque desde o ventre de nossa mãe, Ele já nos amou. Ele já nos escolheu. Então, isso aqui já mostra que o que Deus tem para os teus escolhidos é bem maior. É bem maior do que qualquer riqueza. É bem maior do que qualquer situação que nós viemos a desfrutar deste mundo. Verdade. Porque o que Deus tem maior para as nossas vidas é o reino. É o reino dos céus. É a salvação, meus irmãos. E isso não tem dinheiro, não tem nada que compre. Porque a salvação só vem de um caminho, que é Jesus. Aleluia. A salvação só vem por um caminho, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos que também saber é o seguinte, que Jesus, Ele tem infinitas misericórdias para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós fomos cobertos pelo sangue que verteste na cruz, nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. E isso, meus irmãos, nos faz a seguinte reflexão, porque muitas das vezes você se sente culpado, muitas das vezes você se sente achando que não aconteceu algo na tua vida por conta daquele pecado, aquele pecado lá atrás, aquele pecado que talvez você diz: nossa, aqui eu errei feio, por que eu fiz isso? Nós sabemos, meus irmãos, que Deus sim, é Deus que traz consequência para os nossos pecados. Verdade. Mas a palavra de Deus vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso nos faz, meu Pai, entender que nós não somos merecedores, nós não somos dignos. Porque, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para morrer por mim e por você, foi para que a salvação fosse para todos, para que ninguém se glorie diante da graça que nos foi dada, para que ninguém venha dizer aqui: ó, eu sou melhor que fulano, para que ninguém venha dizer: ó, eu sou merecedor, olha aqui, ó, eu faço tudo certinho para o nosso Deus, eu sou merecedor, fulano não é merecedor não. Mas, meus irmãos, a salvação está para todos, porque o sangue do sacrifício foi único e perfeito para alcançar a vida de todos. Tanto é assim, meus irmãos, que agora trazendo para a questão das bênçãos, porque muitas vezes você acha que você não alcançou uma bênção porque você é pecador demais. Você não alcançou a bênção porque lá no passado eu pequei feio e eu não sou merecedor de nada de Jesus. Às vezes você pode até pensar que a enfermidade que você está sofrendo aí é consequência do pecado também de outrora, ou pecado até mesmo dos seus pais. Meus irmãos, prestem bem atenção aqui comigo. Deus me trouxe um entendimento acerca da vida de Jó. O que foi que Deus falou acerca da vida de Jó? Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas, meus irmãos, nós vimos que Jó, ele passou por um processo que muitos apontaram e diziam: aí, Jó pecou, Jó estava em pecado, olha que coisa horrível aconteceu na vida de Jó. Mas foi Satanás que pediu a Deus para tocar em Jó, e Jó sofreu. Jó teve seus bens todos perdidos, teve seus filhos também amados que morreram, e Jó ainda foi acometido por uma lepra. Quem não sabe o que é lepra? Imagina o seu corpo todo cheio de feridas, cheio de úlceras. Então, meus irmãos, Jó, ele passou por um processo que muitos iam dizer: pecou. Nós sabemos que o propósito de Deus ali na vida de Jó foi para mostrar que, ainda que Satanás toque, mas aquilo que Deus tem na vida de um justo permanece. A fidelidade do justo permanece. Pois não importa que o justo sofra, não importa que ele sofra até mesmo na carne, mas ele permanece fiel ao Senhor. Glória a Deus. Mas eu também tenho uma reflexão aqui dessa passagem, que Deus também quis mostrar a Jó: Jó, quem és tu? Jó, quem és tu? Quem és tu? Você não passa de pó. Nós do pó viemos e do pó nós voltaremos. Você é nada, Jó. Você é nada. Mas nós somos nós não somos nada. Porque o próprio Deus também fala com a palavra que Ele é capaz de pegar o mais vil pecador e transformar, só para mostrar a glória dele. Então, meus irmãos, a salvação está para todos. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos dignos de nada, mas a graça nos alcança, porque é um favor imerecido, é um presente que o nosso Deus nos dá. Abre Eclesiastes, parece que é capítulo 5, capítulo 6. Veja que é de graça, veja que é um dom gratuito do nosso Deus. Glória a Deus. Aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Olha aqui, diz o Senhor: a todo homem a quem Deus dá riquezas e bens,
É de graça? Ou nós temos que merecer esse presente? É de graça. Porque todo e qualquer dom, até mesmo os dons espirituais, é a graça. É a graça. É um favor imerecido. Ele nos presenteia como Ele quer. Na verdade, o nosso Deus, Ele dá para quem Ele quer. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, Ele tem um amor imenso, um amor incondicional. As misericórdias do Senhor é riquíssimas. Mas também uma coisa: Deus dá para quem tem propósito. Para quem tem propósito. Não penses tu que levar uma vida de qualquer jeito, e quando você receber essa vida de qualquer jeito, Deus não vai operar. Deus não vai operar. Porque Deus dá para quem Ele quer. É de graça. É o dom gratuito. Mas para um propósito que Ele tem. A quem busca. Glória a Deus. Aí você pergunta: irmão Joel, você falou. Então você quer me dizer, irmão Joel, que nós, para alcançarmos o perdão dos nossos pecados, nós bastamos apenas crer que o sangue de Jesus nos perdoou? Nós temos que crer sim, mas nós sabemos que nós também temos que viver em santidade, a fé, porque nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que oferecer obras do Espírito e não as obras da carne. Amém? Continuando em Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Aí você me pergunta: irmão Joel, eu posso entrar no santuário do Senhor? Eu posso chegar ao Santo dos Santos? Sim, porque o sangue de Jesus lhe permite você chegar até Deus. Aí você diz: irmão Joel, mas sou pecador, irmão Joel, sou falho. Mas a palavra vai dizer agora que o sangue de Jesus lhe dá ousadia para você chegar ao Pai, para você chegar ao trono de Deus. Porque, meus irmãos, nem mesmo Moisés, ele foi digno. Nem mesmo Moisés, ele foi digno. Porque tanto é que Moisés, ele não viu a face de Deus, ele só viu as costas do nosso Deus por uma fresta. Porque nenhum de nós aqui somos dignos de estar diante do nosso Deus. Nenhum de nós. A palavra vai dizer que Deus olhou o mundo e não viu um justo sequer. O único que foi perfeito e justo foi quem? Jesus. Então nenhum de nós somos dignos. Mas pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para chegar até o Pai. Vejamos aí em Hebreus 10, versículo 19. Estou caminhando para o fim, viu, irmãos? Versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, você é digno? Você é merecedor? Não. Mas pelo sangue de Jesus nós temos o quê? Ousadia. Nós podemos sim chegar diante do Pai, chegar diante de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque Jesus já ofereceu o corpo dele. Ele foi oferecido o corpo dele. Porque lembre-se, Jesus, ele não foi pecador. Ele não tinha nenhum pecado. Mas ele deu o teu corpo. Ele se fez pecador por mim e por você. Ele já ofereceu o corpo dele, a carne dele. E a partir dessa carne, rasgou-se o véu. A partir de agora nós temos comunhão direta com o Pai. Amém? Amém, meu Deus. E agora nós temos um mediador entre Deus e o homem, que é quem? Jesus. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus? Jesus. Pois Jesus é o sumo sacerdote. E isso, meus irmãos, é bem claro. Porque como sacerdote, ele tem que levar o pecado do povo até Deus. Ele tem que levar os pedidos, as intercessões do povo até Deus. E agora, com a nova aliança, quem faz esse papel é Jesus. É o sumo sacerdote. É Ele que intercede por mim, por você, diante de Deus. É Ele que vai receber as nossas confissões dos nossos pecados. Porque lembra lá em 1 João capítulo 1 que vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso advogado fiel. É Jesus que vai nos defender diante de Deus. E
E é Jesus que vai fazer com que o nosso Pai nos perdoe. Porque Jesus agora é o sumo sacerdote. É Ele que leva ao Pai os nossos pedidos, a confissão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Leia aí comigo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele fala aqui: cheguemos-nos com o coração verdadeiro, coração sincero perante nosso Deus. Porque, meus irmãos, se você não se oferecer por inteiro, se seu coração não estiver sincero, Ele não recebe. Não adianta você ir perante Deus com palavras prontas. Não adianta você vir diante de Deus, sabe, enfrentando. Não, Jesus quer você do jeito que você é. Jesus, Ele quer o teu coração sincero. Jesus quer que você chegue a Ele e se rasgue e fale tudo aquilo que você tem a falar diante dele com sinceridade. E Ele fala, né, com interesse, certeza de fé. Porque, meus irmãos, Deus, Ele não opera em dúvida, porque a dúvida é de Satanás. Então você tem que ter interesse, certeza de fé que você está conversando com Deus. Você tem que ter certeza de interesse, certeza de fé que o teu pedido está chegando a Deus. Você tem que ter interesse, certeza de fé que Deus está recebendo aquilo que você está falando com Ele. Fé, não dúvida, fé. Tendo os corações purificados da má consciência. Olha aí, nós já falamos isso essa noite. A má consciência. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele já levou ali naquela cruz, através do sangue derramado, né, todos os nossos pecados foram perdoados. Então, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado para Jesus, creia que Jesus já te purificou. Não há mais culpa, não há mais que você se achar que você, sabe, é muito pecador, que você, sabe, não é merecedor, que você não é digno. Você não pode pensar assim, você tem que pensar que Jesus já te purificou da má consciência. Jesus, ó, já se esqueceu. Jesus já se esqueceu. Jesus já não lembra mais que você fez não. Jesus, Ele quer que você agora viva para Ele, nos caminhos dele. Glória a Deus. E o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa é a água de quê? Do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, nós nascemos da água e do Espírito, através do batismo. Então, a água do Espírito Santo é que nos regenera, é que nos limpa. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo é Ele que nos santifica? O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado e da justiça, para que nós fazemos as obras do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer fazer a água do Espírito Santo que vai te limpando, te purificando, amém? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos que guardar a nossa fé em Cristo até o fim. Pegue isso. Nós temos que manter firmes, guardar a nossa fé em Cristo até o fim. Então, se você já aceitou andar com Jesus, se você já aceitou carregar esta cruz, ainda que seja pesada, mas vá até o fim. Não deixe que o inimigo roube a tua coroa. Não deixe que o inimigo queira te afastar dos caminhos que Deus já te colocou, já fez com que você fosse purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porque você já foi alcançado por esta graça. O sangue de Jesus já te justificou. O sangue de Jesus já te justificou. Só permaneça firme na fé. Guarde a fé. Guarde a fé. Para que assim você vá até o fim, para alcançar a coroa da vitória, a tua salvação. Glória a Deus. E consideremos uns aos outros aqui, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. O que Deus quer é que nós estejamos em harmonia, em amor, que nós devemos estar unidos em amor, fazendo o que? As boas obras. O que Deus também quer de mim e de você é que nós venhamos a congregai-vos, porque, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem que estar unida, a igreja de Cristo tem que estar reunida, para que assim um venha ajudar ao outro, porque nós somos um corpo.
mas deste corpo há vários membros, e cada membro tem a sua função. Então, nós vamos ver que Deus é capaz de usar um irmão para o outro irmão. Deus é capaz de fazer com que a palavra do Senhor venha admoestar, ou seja, ensinar, venha corrigir. A palavra de Deus, né, vai fazer através dos vasos do Senhor que você alcance a verdade. Porque muitas das vezes nós temos que passar por correção, por exortação. Na palavra de Deus vai dizer: quem exortar, exorte com sabedoria. Então, meus irmãos, o que Deus quer é a harmonia, a união, um ajudando ao outro. Amém? Amém. E agora sim, para finalizar. Agora, para finalizar, e agora que nós vamos chegar a outra mensagem, a principal. Porque eu precisava adentrar por este eixo, para você saber que você é nada, para você saber que o sangue de Jesus perdoou seus pecados, para você saber que já foi pago um alto preço, um preço de sangue, que você não é merecedor. Então não se sinta culpado, pois as coisas velhas se passaram, se fez novo, você foi alcançado pelo favor imerecido, foi a graça que te alcançou. Aí você me pergunta agora, essa pergunta eu fiz 3 vezes esse tudo. Irmão Joel, então eu já estou alcançado pela graça, o sangue de Jesus já perdoou meus pecados, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver pecando. Não. Agora vamos para a resposta. A resposta volta à palavra inicial, que é Hebreus 10, versículos 26 ao 31. Porque ele fala: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Se você foi alcançado pela palavra de Deus, a palavra da verdade, você passou a conhecer a palavra, e pela palavra de Deus você teve ali estampado o teu pecado. Você viu pela palavra de Deus que você está pecando, que você está errando. E aí, meus irmãos, você que foi alcançado pela palavra, em vez de você tomar uma posição de querer se consertar, de querer se libertar deste pecado, você decide agora voluntariamente, deliberadamente, viver o pecado. Ainda que você venha para a igreja, você decide: não, este pecado não vou abandonar não. Esse pecado é meu pecado de estimação. Ai, eu vivo tão bem, eu vivo tão feliz com esse pecado. Então, veja que esta palavra está direcionando para esses tais que pensam desse jeito. Porque, conhecendo a palavra, ele decide pecar voluntariamente. E aqui a palavra vai dizer o quê? Que não há mais sacrifício pelo pecado. O que é que isso quer dizer? O sangue de Jesus já não alcança. O sangue de Jesus já não alcança. Então, aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício que foi feito uma única vez pelo nosso Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados, já não alcança. Já não alcança esse que decide ainda viver este pecado que o escraviza. Amém? Aí a palavra de Deus vai dizer, continuando: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, a expectação é o quê? Que ele vá para o inferno. A expectação de quem vive assim é que vá para o inferno. Vá para o inferno. Porque assim a palavra de Deus está dizendo: aqueles que decidem viver desse jeito, vai para o inferno. É uma expectação. E por que expectação? Porque ele pode se arrepender. Se ele se arrepender, o sangue de Jesus justifica, o sangue de Jesus perdoa, e este tudo se fez novo. Amém? Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. Então, no Antigo Testamento, se alguém pecasse, bastava o testemunho de 2 ou 3 pessoas que não alcançaria a misericórdia, porque aquelas 2 ou 3 pessoas apontaram que ele sim pecou, e aí não alcança a misericórdia. Mas olha como o nosso Deus age. Aí fala: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver como profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então isso quer dizer o quê? Aquele que decide pecar voluntariamente, conhecendo a palavra de Deus, é como se ele estivesse pisando em Jesus. É como esse que decide pecar voluntariamente, é como que ele fizesse profano o sangue de Jesus. Quer dizer profano, descaso, não dá valor, não dá importância ao sangue de Jesus.
Aí ele fala: aquele que fizer agravo do Espírito da graça. O que quer dizer fazer agravo? É aquele que rejeitar. Ele está rejeitando a obra de salvação do nosso Senhor Jesus. É verdade. Porque uma vez que ele está vivendo ainda no pecado, ele não larga o pecado, ele está desconsiderando, ele está rejeitando a obra que o nosso Senhor Jesus já fez por mim e por você. Amém? Então logo o sangue de Jesus já não alcança. Já não alcança. Aí ele fala, versículo 30: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 32, versículo 35, Deus ele falou isso. Vai dizer que minha é a vingança, e eu que recompenso aquele que faz as más obras. Então, meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor. Tanto é que ele é amor, que ele ofereceu para nós o maior amor do mundo, que é dar o teu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Isso é o maior amor que ninguém pode fazer. Ninguém tem esse amor. Ninguém, mostra para ele, ninguém tem esse amor que nem o amor do nosso Deus. Mas também o nosso Deus, ele é a justiça. Sabe por que o nosso Deus é a justiça, meus irmãos? Porque quando aquele povo estava escravizado, estava cativo lá na Babilônia, o pecado já estava cheirando mal aos lábios do nosso Deus. Deus enviava profetas para que levasse aquele povo para arrepender. Mas aquele povo não queria nada. Aquele povo só queria viver pecando. Mas pela oração de um justo, Daniel, e um propósito que ele fez de 70 semanas, o anjo veio até Daniel e disse: Deus está livrando aquele povo da condenação, porque Deus queria destruir. Mas Deus, ele conduziu aquele povo para a justiça eterna, através da vinda do Salvador, do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então veja, o que prevaleceu aí foi o quê? A misericórdia do nosso Deus. A misericórdia. Mas você veja que Deus, ele ainda paga sim os pecados do povo. Nós sofremos a consequência dos nossos pecados. Nós sabemos que também, meus irmãos, que Deus, ele repreende todo o pecado. Ele está dizendo: minha é a vingança. Minha vingança. E ele fala: horrenda coisa é você cair nas mãos do nosso Deus. Porque a palavra de Deus também vai dizer, meus irmãos, que você não pode temer ao mal, mas que você tem que temer a Deus. Porque somente Deus é que tem poder de lançar a tua alma no inferno. Satanás não tem poder nenhum, não. Quem tem poder é Deus. Então você tem que temer a Deus. Amém? Para finalizar mesmo, 2 Coríntios 7, versículo vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então observe que nós somos alcançados pela promessa. Existe a promessa de salvação para mim e para você. Tanto é que essa promessa é que nós estamos aqui, já tarde da noite, domingo. Vocês decidiram ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que muitos estão aqui já cansados, mas vocês decidiram de receber a palavra da salvação. Vocês decidiram receber a palavra que vem da parte do Senhor. Então, você foi alcançado por essa promessa, irmão. Você foi alcançado por essa promessa. Mas o que é que ele fala aqui? Purifiquemo-nos das imundícias da carne e do espírito. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nós passamos por constante luta entre a carne e o espírito. Nós sabemos que a nossa briga não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e a potestade. O inimigo o tempo todo investe para que nós venhamos cair em pecado, para que nós venhamos abandonar os caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer: caminhe em frente, em santidade. Vai falar: aperfeiçoando-se em santidade, temendo a Deus. Porque temer a Deus, o que quer dizer temer a Deus? É você agradar a Deus. É você fazer as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, e não as obras da carne e não as obras do pecado. Porque você sabe que o pecado desagrada a Deus. Nós sabemos que o pecado nos leva à morte.
Então nós temos que decidir todos os dias andar em santidade e buscando cada dia mais fazer o que é reto aos olhos de Deus. Porque, meus irmãos, essa palavra que nós lemos, que é a palavra principal, alcança, essa palavra é para aqueles que decidem pecar voluntariamente, conhecendo a palavra do Senhor. Mas aqui eu vou também dizer aos irmãos o seguinte: mas a palavra não é para aqueles que, conhecendo a Deus, ele vê o seu pecado, mas ele decide não mais viver o pecado. Ele quando tem a consciência do pecado, ele vai dizer o quê? Eu não aceito, eu não quero mais viver este pecado. Ainda, repare bem, ainda que este venha cair em pecado, mas o sangue de Jesus te justifica. Porque o sangue de Jesus não vai justificar, o sangue de Jesus não vai alcançar aqueles que se acomodam no pecado, aquele que quer viver o pecado, aquele que quer viver o pecado, mas aquele que luta contra a carne, aquele que luta contra o seu pecado, aquele que luta contra a sua fraqueza, o sangue de Jesus te alcança. Aleluia. O que você precisa fazer é o quê? Orar, confessar o seu pecado, e ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Porque o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então essa é a palavra do Espírito Santo da tua vida nesta noite. Na verdade, para todos nós, porque essa palavra foi ontem a palavra devocional, e foi a palavra que Deus há 2 meses atrás colocou para eu pregar aqui na igreja. Então você veja que Deus tem algo com essa palavra. Então não sei se os irmãos andam se culpando, se os irmãos andam dizendo: eu sou tão pecador, sabe? Eu sou tão pecador. Mas saiba que o sangue de Jesus é que justifica. Glória a Deus. Que você não pode aceitar o seu pecado, diz a palavra, vai levar para o inferno. Mas lute a todo instante contra o teu pecado, contra a tua fraqueza, para que assim, porque a palavra vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então quanto mais você insiste, luta, não é que você caia, mas você está de pé para lutar, para vencer esse demônio dos pecados e deixar a tua vida, deixar os teus caminhos, para que você seja livre do pecado. Porque uma hora ele vai deixar você, uma hora ele vai deixar a tua alma, uma hora ele vai bater de retirada, porque Deus é contigo, Aleluia. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia. Então creia que se você chegou até aqui, permaneça firme na fé, porque é o diabo que tem que fugir de vós, e você só tem que permanecer nos caminhos de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.